Olá papai, olá mamãe, olá professora, olá vovó, olá vovô. A minha dica de hoje é a respeito de como nós podemos fazer uma comunicação mais eficiente com a criança e também com o jovem e, obviamente, isso serve para os adultos. Nós muitas vezes ouvimos os pais falarem com as crianças com as palavras no diminutivo. Por exemplo, pega essa papinha, esse brinquedinho, esta coisinha. Falar deste modo. Ou até mesmo falar, vamos mimir, vamos... Enfim, esse tipo de termo, né? Que não utiliza o termo de forma correta. E vocês poderiam me perguntar, nossa, Estela, isso que a gente faz de forma normal e a gente não faz nada pensando, né? Porque a gente simplesmente convive com a criança e isso é uma coisa importante. A gente conviver de forma tranquila, de forma amigável, de forma agradável com o nosso filho, com o nosso sobrinho, com os nossos primos, enfim. Mas a pergunta é, esse modo de comunicação, será que é o melhor modo que eu posso utilizar para me comunicar com a criança? E eu te digo, talvez não. Por quê? Porque quando nós nos comunicamos com a criança, esta criança, ela vai estar absorvendo tudo, absolutamente tudo. Portanto, se você quer que ela fale de forma adequada, você também deve fazer uma comunicação com ela também de forma adequada. Porque senão ela começa a compreender de um outro modo, uma outra linguagem. Você cria uma outra linguagem e para a criança você cria uma dificuldade adicional. Portanto, o uso das palavras no diminutivo, de certo modo, sim, muitas pessoas dizem, é um carinho, é um jeito gostoso que a gente fala com as crianças. Tá bem, não tem problema, pode falar, mas procura falar as palavras de forma correta, de forma adequada, porque com isso você está conduzindo a criança também de forma correta, de forma adequada. A criança vai aprender tudo, e inclusive o modo, o jeito, o tom, vai aprender contigo. Quantas vezes eu já encontrei algumas crianças que tinham problemas de linguagem, por exemplo, do R, como por exemplo a linguagem do Cebolinha, né? E quando eu conheci a mãe dessa criança, eu percebi que esse problema da linguagem da criança era exatamente o mesmo problema da mãe. Então a criança, porque convive conosco, ela fica 24 horas por dia praticamente, algumas vezes ela vai para a creche e tal, mas ela vai assimilar o padrão da linguagem que nós, os adultos, utilizamos. E por isso também, presta atenção agora, e por isso também que nós, quando nós formos tratar da criança, vamos tratar com a criança, não podemos chamá-la no diminutivo. Por quê? Porque ela é pequena, porque ela está crescendo, mas ela não é menor que ninguém. Ela é do tamanho dela por conta do tempo dela. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas é um chamado carinhoso. A criança é muito orgulhosa. A criança gosta de se sentir grande. E, de certo modo, nós ofendemos a criança. Então, não é que se eu chamar a criança de forma diminutiva, eu esteja realmente fazendo um grande mal para ela. Não é um grande mal, mas eu diria, nós podemos fazer melhor. Nós podemos tratar melhor as crianças. E com isso, ela vai também responder a esse nosso tratamento de uma forma muito positiva. Portanto, a minha dica de hoje foi essa. Se você gostou, curta o meu vídeo, compartilha, marque teus amigos e fique comigo e assista às novas dicas que eu tenho para te passar.
Um grande abraço.